Boa tarde a todos e todas. Muito obrigado pela presença. É um prazer darmos início a essa atividade, né, de apresentação desses importantes indicadores da situação econômica aqui do Distrito Federal. É uma atividade já corrente, não é, tradicional aqui da Codeplan. São indicadores que nós já construímos e trabalhamos com ele há muitos anos. Um prazer também ter os colegas da SEASA aqui na mesa, compartilhando a mesa, e os nossos colegas da imprensa também, muito bem-vindos. Eu vou dar abertura aos trabalhos e passar a palavra para o professor e diretor. Professor foi ato falho, né, Flávio? Diretor Flávio Gonçalves, aqui da DIPOS, e respondendo pela DIESP, DIEPS, siglas. E vou deixar que você conduza os trabalhos. Eu tenho que, infelizmente, me retirar daqui a pouco, porque eu tenho algumas coisas administrativas para fazer ainda hoje, mas vou ficar sentado ali ao lado do professor Aldo, nosso diretor também aqui na casa. Muito obrigado pela presença de todos e passo a palavra para o Flávio. Bem, boa tarde a todos. Bem, eu queria primeiro agradecer a presença dos colegas da SEASA também, né, do pessoal da imprensa, demais convidados. E queria dizer que hoje a gente está fazendo uma apresentação num formato um pouco diferente, né? Nós resolvemos juntar, que coincidentemente, né, conseguimos o anúncio dos indicadores de atividade econômica e os anúncios de preço. Nós estamos tentando aqui na Codeplan convergir para não apenas a apresentação desses indicadores, mas construirmos um painel de conjuntura, né? Então, nas próximas edições da apresentação desses indicadores, nós vamos procurar também juntar indicadores de mercado de trabalho, esse de atividade, que é de 3 em 3 meses, de nível de preço ao consumidor. E a intenção é um pouco agora apresentar esses indicadores e depois comentar um pouco sobre a conjuntura com base em todos os indicadores, né? Então, é um formato novo que a gente está tentando fazer, que talvez seja mais proveitoso para a sociedade ter esse tipo de análise. Então, eu gostaria de passar a palavra, então, para a Sandra, que vai apresentar para a gente como é que anda a atividade econômica como é que foi, né? A atividade econômica no Distrito Federal no último trimestre de 2014 e no ano todo de 2014. Muito obrigado. Boa tarde a todos, muito obrigada pela presença. A gente vai divulgar hoje, como o nosso presidente falou, já tradicionalmente na Codeplan, o Índice de Desempenho Econômico do Distrito Federal, né, o IDECON-DF. Esses resultados são referentes ao 4º trimestre e ao ano de 2014. Aqui nós temos, em 2014, o Distrito Federal cresceu 1,8% e o Brasil 0,1%. A gente faz essa comparação aqui para ter um parâmetro, né, do Distrito Federal com o Brasil. Mas é bom assim, destacar que são índices diferentes. O IDECON-DF é um índice de atividade econômica. E o PIB Brasil é um índice mais complexo, é um índice de produto, resultado de uma conta de produção, né, que é o PIB que o IBGE calcula. Então, o Distrito Federal cresceu, em 2014, 1,8%, o Brasil 0,1%, e em 2013, o Distrito Federal havia crescido 1,2%. Então, de certa forma, ele compensou esse crescimento baixo de 2013 em 2014. E o Brasil teve um crescimento maior de 2,7%. E esse crescimento de 1,8% do Brasil, porque a conjuntura nacional certamente afeta o Distrito Federal, né? Mas aí essa diferença dos indicadores, a gente tem uma certa explicação aqui, pela composição da estrutura produtiva do Distrito Federal, que 94% ela é representada pelas atividades do setor de serviços.
A indústria representa somente 5,7% e a agropecuária 0,3%. Então, o setor de serviços norteia o indicador geral da economia do Distrito Federal. E esses 94% do setor de serviços, eles são distribuídos, 55% representa a atividade pública, a administração pública. Então, na estrutura produtiva do Distrito Federal, ela é essencialmente pautada pelo setor de serviços e o setor de serviços pela administração pública. Aí a atividade a seguir é a... Oh, desculpa. Fiz foi voltar tudo. A atividade que tem uma participação após a administração pública é a intermediação financeira, ela representa 10%. Aí vem em seguida o comércio, 6,7%, e o setor de informação, 2,3%. Isso aqui é um agregado de várias atividades. Né? E aqui a gente tem uma evolução durante o ano de 2014 dos grandes setores, da agropecuária, indústria e serviços. A agropecuária, ela teve crescimentos expressivos no primeiro e segundo trimestre de 2014, aqui pelo período de safra, né, do Distrito Federal, aí teve crescimentos menores nos 2 últimos trimestres. A indústria, que teve um crescimento positivo no primeiro trimestre, a partir do segundo trimestre já mostrou desaquecimento, isso aqui acompanhando também a conjuntura nacional, que o Brasil também teve queda no setor industrial. E aqui a parte de serviços, né? Índices mais estáveis e que influenciaram sobremaneira, né, o indicador geral. O indicador geral normalmente fica bem próximo do índice do setor de serviços. Aí, o setor de serviços, como ele norteia o indicador, então, o setor de serviços no Distrito Federal cresceu, em 2014, 2,0%. Notem que próximo a 1,8% do indicador geral do IDECOM. Né? O setor de serviços, esse crescimento aqui, expressivo, né, para a atual conjuntura, ele foi composto queda no comércio, aqui o comércio caiu tanto no Distrito Federal como no Brasil, né? Aqui o Distrito Federal está acompanhando a economia, a conjuntura nacional. Serviços de informação, os dois também tiveram índices bastante fortes, né? Bastante robustos, porque é um setor que está sempre em aquecimento, né? Assim, não tem tempo ruim, digamos assim, para o setor de informação, né? A intermediação financeira, aqui teve uma diferença no Distrito Federal, ela caiu 2,4%, né, e teve um pequeno aumento de 0,4% no Brasil. Essa queda aqui de 2,4%, ela foi influenciada, em parte, pela redução na tomada de crédito, né, porque a Selic aumentou muito, né, principalmente nos 2 últimos trimestres de 2014, a inflação também está em alta, então a população se ressente um pouco disso, diminui o consumo. A administração pública, que cresceu 2,3% no Brasil, no Distrito Federal, é sempre um setor muito forte, né? Aqui cresceu somente 0,5% no Brasil. E aqui outros serviços, que esses outros serviços aqui também que têm um desempenho forte no Distrito Federal, ele é composto pelo setor de transporte, porque aqui o Brasil ele tem um índice, e a gente ainda não... O indicador fica um pouco frágil, aí a gente agrega. Ele é composto pelos transportes, serviços imobiliários e aluguel, alojamento e alimentação, né, serviços prestados às famílias, prestados às empresas e serviços domésticos, né, que compuseram esse índice aqui de 4,2%, um índice bom. Aqui nós temos o desempenho das principais atividades do setor de serviços durante os anos de 2013 e 2014. Serviços de informação, como eu falei, sempre bons desempenhos, 9,5% no início de 2013 e terminou o final de 2014 também com índice muito bom, 5,3%. O setor de comércio, esse aqui, que teve um desempenho favorável, né, ao longo dos trimestres de 2013, mas em 2014 ele já mostrou desaquecimento, já caiu. Aqui no segundo trimestre de 2014 ele já apresentou uma queda de comércio, né, de 2,0% e menos 4,6% e fechou
o ano aqui, o quarto trimestre, com menos 4,2%. A intermediação financeira, que é um setor também que tem uma participação relevante na economia do Distrito Federal, ela teve um desempenho melhor em 2013 do que em 2014. Né? Aqui, a partir do segundo trimestre, também ela mostrou um desempenho fraco. E a administração pública. A administração pública ela teve um desempenho um pouco mais fraco durante o ano de 2013, que foi o que levou aquele acumulado durante o ano de 1,2%, do crescimento do DF de 2013 ter sido menor do que o de 2012, né, de 2014, 1,2% em relação a 1,8%, pelo comportamento aqui da administração pública. Ela teve um desempenho um pouco mais fraco. Né? Então, ela recuperou aqui em 2014, o que elevou o índice a 1,8%. E aqui a gente tem, porque como a administração pública ela tem um peso muito grande na estrutura produtiva do Distrito Federal, ela meio que protege, né, a economia do Distrito Federal. Ela não tem grandes altas e nem grandes baixas, né, por conta da administração pública. Agora, isso revela também a baixa diversificação produtiva do Distrito Federal, né, porque é muito baseado na administração pública. Então, a parte, digamos, a parte privada, né, ela tem que se desenvolver um pouco mais. É isso, muito obrigada. Bem, obrigado, Sandra. Eu queria chamar, então, agora o Carlos Reis. Né? Bem, boa tarde a todos. Nós... dando sequência a essa fala da Sandra, o que a gente pretende mostrar é algo que está na crista da onda. Você habilita aí para mim? Retomando, o que está na crista da onda, que é a questão do IPCA. Todos os meios de comunicação falaram a respeito, e aqui o nosso objetivo é entender um pouco a dinâmica do IPCA no Distrito Federal. E, neste caso, novamente aqui, só um instantinho, está invertido, desculpa. Falha técnica. Bom, retomando. Então, nós temos aqui a situação a inflação medida pelo IPCA. A primeira coisa que é bom a gente sempre identificar, entender, o que significa IPCA? É Índice de Preços ao Consumidor, Índice Nacional de Preço ao Consumidor ampliado. Ampliado por quê? Porque este índice ele contempla as faixas de salário, os trabalhadores que recebem de 1 a 40 salários mínimos, não importando a fonte, se do trabalho assalariado propriamente dito, ou se derivada de outras fontes, tipo o empresário, seus prolabores. E uma coisa que é bom a gente fazer a diferença entre o IPCA e o INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que pega a faixa de 1 a 5 salários mínimos. O IPCA ele serve para balizar a meta de inflação, um dos indicadores para balizar a meta de inflação no Brasil. E, por ser este indicador que baliza a meta de inflação, ele requer esta análise mais aprofundada em termos de Distrito Federal, em termos de país. E aí, sim, nós estamos, mais uma vez, falha técnica aqui, mas, enfim, então nós estamos aqui fazendo a comparação Distrito Federal, IPCA no mês de março, que no mês de março ele cresceu 1,18%. Este índice cresceu 1,18% no Distrito Federal, quando a gente analisa em termos de Brasil, ele foi 1,32%. O que significa dizer isso? Que 1,18% e 1,32% foi o quanto o Distrito Federal impactou em termos nacionais. E aí, sim, uma outra informação importantíssima é esta aqui. Em 12 meses, 7,17%.
8,13 em termos de Brasil. Significa dizer que, se cresceu, este número aqui, 7,17, está acima da meta de inflação, que é de teto 6,5%. Então, daí essa grande preocupação em tratar essas questões do IPCA em termos de país, e no nosso caso, em termos de Distrito Federal. Para ilustrar, então, aquelas tabelas, aqueles números que lá estavam, e aqui se tornando um pouco mais fácil a visualização e a compreensão, o que a gente pode observar? Esta linha laranja é o IPCA nacional, como é divulgado pela mídia, assim por diante. O que a gente tem nesta linha azul aqui? Esta linha azul, ela está revelando como foram os comportamentos, como foi o comportamento dos preços no Distrito Federal. E o que chama a atenção aqui é que ela está, no caso do DF, o IPCA DF esteve o tempo todo abaixo da linha nacional. O que alguma inferência já pode sair a partir daí. A questão de temporalidade. Esse gráfico aqui, ele considera um período de 27 meses, que dá para se ter uma noção mais precisa deste comportamento do índice de preço. Bom, por que os preços sobem? Então, nós precisamos identificar que estes gráficos, eles vão ilustrar melhor essa situação. A habitação e artigos para residência foram os grupos que mais pressionaram, sim, habitação, 6,41. Habitação, um dos grupos que pressionou a inflação. Em termos de Brasil, ele foi 5,29. No caso do DF, a gente vê que ele está significativo. E aí, sim, alimentação e bebida. Também no DF foi o que pressionou, com 1,64. Aqui são os demais grupos que compõem o nosso índice. Esses grupos que compõem esse nosso índice, a gente vai encontrar nos grupos o elemento energia elétrica, que cresceu 23,85%. E, em termos de país, 22,09%. Esses preços aqui, energia elétrica, aluguel e assim por diante, foram os itens no grupo habitação que mais impactaram o nosso índice de inflação. Em termos de Brasil, foi energia elétrica e reparos. O grupo alimentação, por sua vez, ele tem tubérculos e raízes, que cresceu 7,5%, e ovos, aqui embaixo, entre os 4 selecionados, 2,13%. Em termos de Brasil, foram as hortaliças, 5,19%, e sal e condimentos, curiosamente, né, também impactaram para que os preços assim tivessem elevação. Essa descrição desses grupos, eles são importantes a gente entender para verificar onde é que está onde é que está o problema da economia em si. E quando se fala em termos de parte de alimentação e hortaliças propriamente dita, a Ceasa vai explanar melhor essa questão. Então, isso nos leva a uma possível conclusão. Em razão da recomposição dos preços de energia elétrica, a inflação no Distrito Federal ultrapassou o limite superior da meta estabelecida pelo Banco Central, que é aquele limite superior de 6,5%. Era esta a nossa fala a respeito do IPCA. Queria convidar, então, o representante da Ceasa para falar para a gente como é que está esse negócio de alimentos. Boa tarde a todos. Então, vamos fazer alguns apontamentos sobre o mercado atacadista aqui do Distrito Federal. Os números não vão ser exatos, pelo que eu anotei, eles talvez não sejam nem próximos do que foi comentado ali nos cálculos do IPCA-DF,
mas aí a gente reforça que são mercados diferentes. O IPCA mede a variação no varejo e nós no atacado. Existe comunicação, mas ela não é instantânea, não é no mesmo intervalo de tempo. Relativo ao mês de março, o que aconteceu foi isso. Os nossos 4 grupos tiveram todas variações positivas, a partir das frutas aqui de praticamente 3%, legumes praticamente 10%, verduras um pouco mais de 18%, acho que no IPCA local deu 4%, alguma coisa assim, e ovos e grãos 6,14%, dando um índice mensal de 5,44%. Em comparação com o ano de 2014, nós vemos movimentos semelhantes aqui para o período de março. No gráfico ele fica mais claro que, apesar das magnitudes serem diferentes, as tendências elas são bem parecidas. Aí é o esquema de ponderação, aqui tem 92%, 91% do índice, contando com 9% dos outros 2 grupos de verduras, grãos e ovos. Em pontos percentuais, nós temos a grande participação desses 2 grupos aqui para o mês de março, que são o de frutas e de legumes, participando aqui com 92% do resultado do mês. Os 8% finais aqui para completar esses 5,44 pontos percentuais, ficou dividido entre verduras, ovos e grãos. Apesar daqui do grupo das verduras, ter tido um aumento de 18%, ele influenciou apenas 0,39 pontos percentuais do índice final. O peso maior ficou aqui para o setor de legumes, que em percentuais foi metade da evolução do setor de verduras, contribuindo com 3,04 pontos percentuais para o índice final do mês. Alguns destaques de produtos que tiveram variações mais altas, né, tanto positivo quanto negativo, para o grupo das frutas. Aqui o maracujá com praticamente 35%, seguido do morango com 30,25%, e o limão Tahiti aqui com uma queda de praticamente 14% do seu preço. No setor de legumes, quem está aqui em cima é o pimentão verde, com 98% de aumento mensal, pois eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Seguido do pepino, com 69,5%, a abobrinha Itália com 68% de aumento, tendo aqui para o lado da queda, esses 2 produtos que são bem importantes aqui na nossa análise, o tomate e a batata operando aqui em leve queda de 2% e praticamente 5%. No setor das verduras, as alfaces tiveram apreciação de praticamente 76% no mês de março, a couve 31,82%. Em base, a gente tem que notar que o aumento das verduras foram bem mais intensos do que as quedas das verduras. Esse é o movimento importante de ser notado, gerando esse resultado para o grupo. Ovos e grãos, como já era de se esperar, eles operaram em leve alta de 6,44% e praticamente 6%. Isso é um resumo do que eu acabei de dizer. O índice geral foi nessa magnitude de 5,44%, e os setoriais, frutas praticamente 3%, legumes pouco menos de 10%, verduras com essa forte alta de 18%, ovos e grãos mais ou menos aí os 6% de aumento. As ponderações técnicas. O maracujá teve esse aumento de praticamente 35% por causa da redução da safra regional. Isso faz com que se busque o produto mais longe, no caso aqui os trazidos do Espírito Santo e Minas Gerais, com fretes mais caros, pressionam esse preço para cima. O morango é um traço cultural. Nessa época, as tendências já haviam dito isso, a substituição de lavoura reduz a oferta e pressiona esse preço para cima, que ele vai acabar se estabilizando mais no final do ano, como quando ocorre até a festa do morango e etc. Nós estamos aqui no setor de legumes. O pimentão verde, que teve aquela alta forte, é porque as chuvas prejudicam a sua produção no campo, que além de ser maior, ela é mais barata.
trazendo aqui ó, o esforço para a estufa. E a Semana Santa também traz uma pressão para o produto, e isso, pelo outro lado, a oferta foi menor e a demanda maior, joga esse preço aqui quase o dobro nessa época. O pepino extra e a abobrinha Itália sofreram por chuvas e pragas e doenças que prejudicaram a produção desses dois bens aqui. A depreciação ficou para o quiabo extra por conta de ser época de alta produção dele mesmo. Setor das verduras, as alfaces com bastante alta dificuldade em produzir folhosas em época de chuva. Tanto chuva que a última apresentação no mês passado a gente não pôde concluir por conta da forte chuva e a energia foi embora. Para provar o ponto, né? Os ovos brancos e vermelhos tiveram esse aumento médio aqui de 6,14% por conta do período da quaresma, e é natural que a demanda aumente por esses produtos. As tendências. Fim do período chuvoso, os preços tendem a estabilidade no setor das verduras, se até um melhor favorecimento a esse setor. A exceção do repolho, que tende a ficar mais caro por conta da queda da produção regional na época. Pimentão verde tende a ficar um pouco mais caro, porque a produção do campo ela é mais barata e ela foi reduzida pela chuva, jogando essa produção para as estufas, que tem um custo mais elevado. O custo de produção mais elevado, ele reduz a oferta e o produto que chega, ele chega mais caro. A abóbora japonesa tende uma redução de preço, porque Minas Gerais aqui está tendo uma tendência de aumento de produção e isso vai impactar no preço aqui no nosso mercado. Os mamões, o Formosa tende para apreciação e o papaya a depreciação, devido aos traços culturais e às safras desses dois produtos. As lavouras do maracujá da região e da Bahia devem abastecer o mercado, pressionando mais para baixo, o que dessa vez deu alta, provavelmente vai ser mais estável, uma variação, se positiva, ela vai ser em menor magnitude. O tomate e a batata, como vocês viram, eles tendem a se manter em patamares mais elevados devido ao período chuvoso, que dificulta tanto a produção quanto a colheita. Para finalizar, só lembrando, o nosso mercado-alvo é o atacadista, não é o varejista, e o nosso índice é composto por esses 66 itens que são comercializados de acordo com a sua importância, tanto no nosso mercado quanto na cesta do consumidor. Então, nossa apresentação é essa, agradecemos a atenção e dessa vez terminamos.